Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, muito boa tarde. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, se discute a questão de permanência de treinador, longevidade de treinador. E no caso do futebol brasileiro, dessa procura insana, exatamente pelo fato do resultado, de trazer reforços, do treinador ter razão ou não no que pede e às vezes não é atendido, o futebol de Pernambuco no ano de 2025 ele está mostrando que em algumas oportunidades, ou até mesmo em várias oportunidades, o que vale é arriscar na troca. Por exemplo, o trio de ferro da capital pernambucana há muito tempo não vivia um momento de tanta alegria num campeonato brasileiro, com bons resultados, com o crescimento, pelo menos, do desenvolvimento do futebol. Se o esporte é o que menos tem resultado, porque realmente começou muito mal o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, e naturalmente você buscar uma reabilitação, buscar bons resultados num campeonato tão duro, tão difícil como o Campeonato Brasileiro da Série A, realmente é mais complicado. Mas o esporte, há 5 partidas que não era derrotado. Porque o esporte não só estava sendo derrotado, como estava sendo desmoralizado no Campeonato Brasileiro. Aquele jogo do Cruzeiro, em plena Ilha do Retiro, onde o Cruzeiro, em 10, 12 minutos, faz 2-0 e você tem a certeza, tem a convicção que o jogo está liquidado, foi de assustar o torcedor do Esporte Clube do Recife naquele dia da mamãe, no segundo domingo do mês de maio, exatamente no dia 11. Então, com a chegada de Daniel Paulista, mudou o panorama. Apesar do Esporte ter sido eliminado nos pênaltis da Copa do Nordeste para o Ceará, apesar de ainda não ter tirado a vitória, somente no último domingo chegou a vitória frente ao Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, que se demonstrou nesse momento do esporte o adversário ideal, porque o Grêmio também está um tanto quanto desequilibrado, numa crise danada, crítica para todo lado. Mas a verdade, o fato, é que a troca dos treinadores fizeram com que as equipes evoluíssem. Vamos sair do esporte, que é o que tem mais dificuldades, foi o que demorou um pouco mais para reagir em termos de resultado de vitória, mas a reação dentro do campo da melhora do futebol foi logo com a chegada do Daniel e foi paulatina, mas foi amplamente observada por todos. É absolutamente impossível você não achar que o esporte evoluiu com a chegada do Daniel Paulista. E eu vou tirar daí o jogo contra o Ceará, né? Que foi o primeiro jogo, foi um jogo que era eliminatório, o jogo que terminou indo para os pênaltis, e o esporte meio que naquela partida foi mais do mesmo. Fez um bom primeiro tempo, pressionou o Ceará e no segundo tempo caiu, né? O futebol mingou. Esse é o ponto. Mas depois, mesmo sem vitória, o esporte foi crescendo e teve derrotas com o comando do Daniel. Perdeu para o Juventude, jogando na Serra Gaúcha. Mas, mesmo que essa melhora do futebol do esporte ela foi gradual. No Santa Cruz também houve um crescimento com a saída do Itamachule. Chegou o Marcelo Cabo e mudou o panorama de vestiário, mudou o panorama da arquibancada e demonstrou com a sua reação, com a classificação do Santa Cruz às oitavas de final da Série D, uma ligação direta com o torcedor do Santa Cruz, né? O que fez o Marcelo Cabo dar a volta olímpica, indo cumprimentar os torcedores do Santa Cruz, indo festejar a classificação que foi suada, sofrida, principalmente nas circunstâncias em que o jogo se desenrolou, isso demonstrou a força do treinador. O fato de escolher o garoto Rock Kennedy para continuar no gol do Santa Cruz, depois de uma falha lamentável no jogo contra o Sergipe em Aracaju, né?
de bancar, de ter o Felipe Alves também trabalhando positivamente dentro do elenco. Isso foi dito pelo treinador na entrevista de pós-jogo, de que o Felipe Alves vamos dizer, é um paizão para o garoto Roquenide também. Quer dizer, não há uma competição desleal pela vaga no gol. Porque goleiro, a gente sabe, só tem uma vaga, só joga um. Você não improvisa goleiro na chamada posição de linha. Então, há uma unidade, há um trabalho em conjunto, há um companheirismo, e nessa posição delicada de goleiro é fundamental que aconteça. Então, a mudança, não só na prática de resultados, porque o Santa Cruz começou muito bem, obrigado, a Série D, né? Naquela primeira perna, nos 7 primeiros jogos, Santa Cruz líder, disparado, invicto, vencendo as suas partidas, cumprindo o seu papel, fazendo exatamente o que o torcedor do Santa Cruz espera, foi um ponto fundamental. Oscilação no trabalho vai existir sempre. Não existe trabalho longevo com 100% de sucesso. Até porque uma das situações mais complicadas da vida, e aí não é simplesmente num vestiário de time de futebol, é na relação humana. A relação humana é uma das relações mais delicadas que existem. Então, o Santa Cruz volta com uma confiança enorme, vai ter na segunda-feira a possibilidade de um bom público, pena que dificilmente vamos ter a casa cheia pelas dificuldades que uma partida na Arena Pernambuco mostram e colocam à frente do seu visitante, do seu torcedor, de quem vai trabalhar, enfim. Então, de toda forma, o Santa Cruz vem com muita confiança para esse duelo dificílimo contra o Altos. Jogo delicado, jogo difícil para o time do Santa Cruz Futebol Clube, e ninguém questiona, né, a dificuldade desta partida para a equipe do Santa Cruz frente ao representante do futebol piauiense, que vem tendo campanhas perenes, vem tendo calendário perene. Não é aquela equipe que fica 2 anos sem calendário, que joga somente o estadual ou que participa de uma fase de Copa do Brasil e fecha as portas em abril, maio. Não. Não é esse time. Esse time vem sendo perene. Até outro dia, ele estava, até 2023, ele estava na Série C. Então a Série C tem calendário. O calendário pode ser mais curto do que a primeira divisão, como de fato é. Então, Santa Cruz chega, mas chega confiante, de certa maneira chega embalado, e o dedo do treinador foi fundamental para que o Santa Cruz chegasse a essa altura da temporada e nesse nível de competição, mesmo tendo oscilado. Como disse, é impossível você ter um trabalho 100%, né? Um trabalho sem nenhuma oscilação. E no caso do Clube Náutico Capibaribe, aí me parece ainda mais latente, né? O Náutico tinha o Marquinhos Santos. O Náutico não foi feliz no Campeonato Pernambucano, sequer chegou à fase semifinal, e é o mínimo que se cobra do trio de ferro da capital, é você ser semifinalista. Os 3 não podem ser finalistas, obviamente, mas ser semifinalista é o mínimo que se cobra. O Náutico não conseguiu ser semifinalista. Teve a parada, teve brecha no calendário para o início da Série C, e o Marquinhos Santos foi demitido no primeiro jogo, porque não jogou nada contra o Itabaiana, foi derrotado lá em Sergipe e terminou rodando no cargo. Rapidamente veio o Hélio dos Anjos, com a sua comissão técnica, com o seu trabalho, com a sua experiência. E hoje, a campanha do Náutico, a presença do Náutico na Série C, ela é indiscutível. O Náutico virtualmente classificado, o Náutico é o segundo colocado do grupo, onde lá atrás, mesmo no início do trabalho do Hélio dos Anjos, quando o Náutico não conseguia vencer dentro de casa, empatou com o Brusque, empatou com o Floresta, sequer conseguiu marcar um gol, fazer um tento sequer nessas partidas, devagarinho, o técnico Hélio dos Anjos foi primeiro arrumar a casa. O Náutico tem uma das melhores defesas hoje do futebol brasileiro, em média de gol sofrido. É espetacular a performance defensiva do Clube Náutico Capibaribe. Faltava arrumar dentro de casa, né? Faltava arrumar a parte da frente, e o Náutico arrumou, porque o Náutico conseguiu emplacar
conseguiu emplacar mais uma vitória consecutiva. Foram 4 vitórias já consecutivas. E se você fizer o levantamento no Campeonato Brasileiro, na Série C, é muito difícil que um time tenha sequer 3 seguidas. O Náutico teve 2 oportunidades para encaixar a terceira vitória seguida e não conseguiu. Já vai com 4. Ou seja, o Náutico vai para o jogo dentro de casa no domingo contra o Anápolis para a 5ª vitória consecutiva. E se você analisar 5 vitórias consecutivas e ao todo o campeonato tem 19 jogos na primeira fase, é um percentual elevadíssimo. Então, mais uma vez se prova que o futebol tem razões que a própria razão desconhece e nenhuma verdade no futebol ela é absoluta. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa.